Apesar disso, o Arboleda ainda não treina com o elenco em campo, tá? Isso acontece pois a Arboleda não voltou bem fisicamente. Obviamente, né, cara? O equatoriano tá lá, tá 30 dias sumido lá, bebendo, farreando, enchendo a cara de cachaça. Obviamente que ia voltar abaixo fisicamente, né? Então o equatoriano vai seguir um planejamento de recondicionamento físico antes de voltar a treinar com o elenco, né? Assim que ele se adequar aos padrões impostos, ele volta a treinar com os companheiros, né? Como eu falei, ficou bebendo aí fora durante um mês aí, farreando, óbvio que voltaria muito abaixo, né? Não há uma data indefinida para a volta de Arboleda aos treinos com o elenco, mas também não deve demorar muito não, tá? E o Flamengo, rapaziada, enviou algumas propostas para a CBF. A ideia é fazer algumas mudanças bem radicais no futebol brasileiro. O mais curioso é o Flamengo tomar essa postura sozinho, né? Sem nem se comunicou os outros clubes ou não. Algumas das propostas prevê mudanças bem agressivas. Horários fixos dos jogos, redução de clubes das séries A e B nos estaduais, nas fases preliminares da Copa do Brasil e pré-Libertadores, pausa de 21 dias no inverno, suspensão de todas as competições sem data FIFA, divulgação da tabela detalhada no ano anterior, proibição de jogos com torcida única e incentivo a setor misto nos clássicos, criação de setores mistos e familiares em todos os estádios das séries A e B, criação de um sistema nacional de banimento de torcedores violentos, revisão da obrigatoriedade do hino nacional, padronizar os gramados com gramas naturais híbridas no padrão internacional, diminuição dos rebaixados para 3 nas próximas 2 temporadas, depois instituir um play-off entre o 18º da Série A e o 3º da Série B, tendo apenas 2 rebaixados direto, tá? Essas foram apenas algumas das várias propostas enviadas pelo Clube Carioca. Tem algumas que é meramente ali por espetáculo e que pra mim não funcionaria aqui no futebol brasileiro, tal qual a construção de uma narrativa e rivalidade, né? No Brasil é capaz o pessoal de QI 83 levar pelo lado pessoal e aí a questão de violência aumentar ainda mais, né? Não dá pra duvidar. Outras coisas são legais, como o incentivo da recepção dos ônibus, né, rapaziada, e maior liberdade para a festa da torcida. A questão de diminuir os rebaixados, eu acho meio pai, deixa do jeito que tá, cara. Padronizar gramados, beleza. Revisão da obrigatoriedade do hino nacional, óbvio, né, porque ninguém canta o hino nacional nos estádios. O povo tá nem aí pra hino nacional, né? Então tem algumas propostas que são, sim, interessantes, né? Você gostou dessas propostas do Flamengo? Dessas poucas que eu citei, porque tem várias, tá? Comentou o vídeo. Bom, o São Paulo vive uma situação aí caótica em 2025 e, sem dúvida, é um dos piores anos da história do clube, né? O tricolor fechou o primeiro trimestre do ano com uma dívida batendo 936 milhões de reais. Vale lembrar que em 2025 o São Paulo fechou o ano com 858 milhões de reais de dívidas, né? Nos últimos meses, o São Paulo segue apresentando déficit atrás de déficit. Pela primeira vez na história do clube, a dívida deste ano vai ultrapassar os 1 bilhão de reais. A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo. Esse valor aí já vai ser superado no primeiro semestre deste ano, né? Que tá acabando, e o balanço vai apresentar um déficit não, né? Na verdade, uma dívida acima dos 1 bilhão de reais. São Paulo precisa urgentemente fazer vendas para reduzir a dívida. A meta orçada foi de 180 milhões de reais, mas até aqui não bateu nem metade disso, nem menos, nem metade da metade não bateu. O São Paulo precisa arrecadar mais de 160 milhões de reais até o final do ano para fechar no azul. O clube precisa de um aporte financeiro, de uma SAF, sei lá, cara, mas o sistema associativo é fadado ao fracasso. O problema pode se tornar ainda maior com o fair play financeiro que foi implementado neste ano, né? Então o São Paulo pode pegar, sei lá, transfer ban, São Paulo pode ter problemas ali para reforçar o elenco, perder pontos e por aí vai. O São Paulo precisa urgentemente de mudanças. Bom, falando em venda, o Paraguai empatou com a Austrália, né, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e o Damian Bobadilla começou no banco de reservas, mas foi acionado, só que apenas no finalzinho da partida, jogou pouquíssimos minutos, mal tocou na bola, uma atuação bem apagada aí do volante tricolor. O Paraguai vai enfrentar a Alemanha na próxima fase, a fase 16avos. Bobadilla era até então a grande esperança de venda do São Paulo, ainda mais por conta de ele participar da Copa do Mundo, que dá uma visibilidade muito grande, né? Mas as atuações abaixo do esperado pode impactar negativamente no que o São Paulo esperava, né? Segundo Alexander Vieira, a chance de Bobadilla ser vendido na próxima janela de transferências foi reduzida por conta do baixo desempenho na Copa, né? A informação do Alexander Vieira. Até aqui, o torneio não teria dado a valorização esperada para o jogador, né? O Bobadilla, ele começou a Copa do Mundo como titular, no primeiro jogo marcou o gol, só que foi contra. E mesmo que o Paraguai tenha avançado para a próxima fase, né? A tendência é o Bobadilla continuar no banco de reservas. Bobadilla era observado por vários clubes europeus até antes da Copa. O Real Betis, Brighton estão interessados no jogador ainda, né? A venda ainda pode acontecer, mas os valores não devem ser aquilo que o São Paulo esperava, porque o São Paulo sabe que o Bobadilla está valorizado no mercado, ponto. O que o clube queria e aguardava ansiosamente era uma valorização em termos financeiros, porque com a Copa do Mundo o cara se valoriza, o valor de mercado vai lá em cima e o São Paulo vai se beneficiar, obviamente. Se eu não me engano, o São Paulo tem apenas 50% dos direitos econômicos do Bobadilla, tá? E isso é um problema muito grave. Bom,
Com a má atuação, o baixo desempenho do Bobadilla, essa grande valorização que o São Paulo esperava pode não acontecer, mas a chance de venda, embora o jornalista Alexander Vieira, que eu respeito muito, tenha trazido que foi diminuída a chance, eu ainda acredito que a chance ainda tá ok. O Bobadilla ainda pode ser vendido, né? O São Paulo ainda tem esperanças de propostas por Bobadilla na próxima janela e pelas necessidades financeiras atuais, vai aceitar vender. Agora, não vai embolsar aquilo que o clube esperava com a participação dele na Copa do Mundo. O São Paulo esperava uma participação mais destacada do Bobadilla, o que não aconteceu. Mas a tendência é que chegue propostas por Bobadilla sim, e ele tem grandes chances de ser vendido na próxima janela. Não significa que vai, tá? Mas as chances podem ter diminuído em termos de questão de valores e tal. Beleza, os valores podem diminuir, mas não acredito que vai melar toda a possibilidade de venda não, tá? Falando em mercado da bola, a CBF anunciou uma mudança importante no calendário, né? A entidade máxima do futebol brasileiro confirmou a nova janela de transferências, aquela janela extra para registro aí de novos reforços nos clubes brasileiros. A janela abre no dia 9 de julho e fecha no dia 17, o que permite os clubes registrarem novos reforços para já estarem à disposição na rodada 19, que acontece logo após o final da Copa do Mundo, né? Os jogos da rodada 19, alguns estão marcados até para antes do dia 20. O do São Paulo está marcado para o dia 22, por exemplo, né? Dia 20 é quando abre a janela de transferências da FIFA, oficial do meio do ano. Com a abertura da nova janela da CBF, o São Paulo pode ali, na verdade até antes disso, já poderia anunciar o Vitor Sá e já ter o atacante à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense. O atacante já tem um acordo com o São Paulo, mas será anunciado apenas na próxima semana por conta do não envio da documentação de liberação por parte do Krasnodar, que ficou chateadinho porque o Vitor Sá não quis renovar com eles, né? Bom, o Sá ficará livre no mercado. Como ele ficará livre no mercado, é um agente livre, ele pode chegar como um agente livre até mesmo fora da janela de transferência da própria FIFA, né? A janela da CBF, no entanto, só autoriza transferências de jogadores que já atuam no futebol brasileiro. E aí seria de clube para clube, não de jogadores livres, beleza? Então o Vitor Sá pode já estar à disposição do técnico Dorival Júnior na partida contra o Atlético Paranaense. A janela da FIFA abre no dia 20 e fecha no dia 11 de setembro. Então são praticamente ali um mês e meio de janela de transferências. Da FIFA a da CBF no dia 9 de julho, fecha no dia 17 de julho. E aí depois já vai abrir a janela normal mesmo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A gente vai falar sobre os reforços do São Paulo em 2026, a gente vai fazer um balanço sobre o que os reforços proporcionaram, eu vou trazer algumas informações de bastidores sobre esses reforços, a gente vai fazer um balanço para ver se foi boas contratações, não foram boas contratações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, lembrando que o São Paulo também está no mercado em busca de novos reforços também. Cara, vou começar com o Carlos Coronel, confesso para vocês que assim, o Coronel ele chegou ao São Paulo, ele assinou um contrato com o São Paulo, um contrato longo, né, de 3 anos, de 2 anos com uma prorrogação de mais um. Goleiro de 29 anos, ele estava no New York Red Bulls, né? New York Red Bulls. Ele jogou por 4 temporadas lá. É até do que eu tenho uma informação de bastidor, tá? Ele estava praticamente fechado com o Orlando City. E o Rui Costa conseguiu em 10 minutos fechar a contratação, mas não foi muito porque o Rui Costa foi muito sagaz na negociação. Foi que ele falou, o quê? O São Paulo? Vamos embora. E existia uma esperança do Carlos Coronel de realmente chegar para brigar por espaço com o Rafael. Ele acreditava que em 6 meses ele tinha a capacidade, ele fala, poxa, vai goleiro de MLS, eu sou goleiro de seleção paraguaia, eu sou goleiro que aspira à Copa do Mundo. Pô, por mais que o Rafael seja consolidado, com todo o respeito, óbvio, claro, eu vou chegar para tomar a posição do Rafael. Só que não foi isso que aconteceu, né? E tanto que ele tinha a expectativa aí de ir para a Copa do Mundo, ter espaço, ter rodagem, não teve. Até ele teve uma conversa com o Roger, né? Uma conversa que o Roger entendeu que precisava dar esses minutos para o Coronel, porque o Coronel ele estava meio angustiado, pro professor, o Roger, a gente pode questionar muito o Roger, tá? E eu questiono, e para mim não fez sentido a contratação e tudo. Mas algo que ele era bom era no relacionamento com os atletas. Talvez tática, entendimento de jogo, entender o que o time precisava, talvez faltasse ali um pouquinho. Mas em relacionamento com os atletas ele era muito bom. E num dos papos que ele teve com o Coronel, né, se sentiu livre para se abrir com ele no sentido de, cara, eu tô preocupado com a Copa do Mundo, eu fui um goleiro que mais joguei pelo Paraguai no ciclo, joguei 10 jogos, vinha jogando lá na MLS, e agora eu não tô jogando, então esses 6 meses podem ser cruciais para eu perder a Copa, e eu quero estar na Copa. E foi um pequeno baque para ele não ter ido para essa Copa do Mundo, ele esperava ter ido para a Copa, mesmo que não fosse titular, ele esperava que estivesse com o grupo do Paraguai. O Coronel é brasileiro, mas tem dupla nacionalidade, e ele ficou um pouco chateado, sim, com a não ida dele para a Copa do Mundo. Ele ficou um pouco frustrado, não gostou que isso aconteceu. Obviamente, que faz parte da vida de atleta, ele vai trabalhar agora no dia a dia, já está trabalhando para voltar ao melhor possível. E aí, nesse papo, o Roger vem e conversa com ele e fala,
o que eu consigo te ofertar, a gente vai te dar oportunidades na Sul-Americana. Então aí depois ele joga contra o Milionário, joga alguns jogos ainda com o Roger na Sula, só que não foram suficientes para que ele pudesse ser convocado para a Copa do Mundo, ele ficou fora, nem para a pré-lista, por exemplo, ele foi, e a alegação que o Coronel recebeu é de que você não está jogando. Então, ainda mais para a posição de goleiro, não tem como eu convocar você, sendo que, poxa, você não está jogando, então não tem como fazer esse tipo de situação. E aí eu confesso para vocês que no começo do ano eu não entendi a contratação, porque para mim o São Paulo tem uma contenção de gastos, o São Paulo precisa ser muito inteligente na hora de reforços. Para mim, o São Paulo precisa contratar reforços de maneira inteligente. E o Coronel, para mim, não era um reforço inteligente, mesmo estando livre no mercado. Porque você tinha o Yang. O Yang foi mal, mas num contexto que, pô, não tinha como nenhum outro goleiro também não ir mal. E num contexto bem ruim, ele fez um grande jogo contra o Santos, por exemplo. Então eu acreditava que o São Paulo, pô, goleiro, se for para trazer, tinha que ser um goleiro incontestável. Um goleiro, pô, sei lá, o Fábio rescindiu com o Fluminense. Vamos buscar o Fábio então, que o Fábio é muito melhor que o Rafael. Pô, não sei quem apareceu como uma oportunidade livre no mercado com salário excessivo. Vamos buscar. Agora, o Coronel não era esse cara. Então, você gastar esse cartucho, inflar sua folha salarial com um goleiro, eu não entendi muito. Eu teria ficado com o Rafael, com o Young, com o João Pedro, como esses 3 goleiros. Talvez o Felipe Prez como 4º goleiro, e teria renovado com o Leandro e teria emprestado ele para ter rodagem. Porque o goleiro é mais tardio, né? O goleiro ele se matura mais com 24, 25 anos. Mas eu não concordei com a contratação do Coronel. Não acho que ele foi mal, mas é uma contratação assim meio nota 5, 6, né? Porque pouco fez, pouco jogou, pouco conseguiu fazer alguma coisa. Então eu não vejo como algo positivo a contratação do Coronel. Não acho que a contratação do Coronel foi uma contratação ruim, mas eu acho que é uma contratação mais ou menos. E aí a outra contratação foi o Dória. Aí sim, para mim, essa foi a pior contratação, porque ele chega livre no mercado após deixar o Atlas, né? Ele tinha um contrato até 2027, mas ele conseguiu ali um acordo com o Atlas, até do que eu soube. Ele já estava com alguns problemas pessoais, tá? E problemas na parte de saúde mental também, lá no México. E ele conseguiu esse acordo com o Atlas para voltar para o Brasil, tanto é que ele quis voltar para o Brasil, ele foi oferecido para diversos clubes do futebol brasileiro, diversos clubes mesmo. E o São Paulo ele chegou a ser ofertado 3 vezes, e na terceira foi que fechou. O São Paulo estava focado naquele Gaston Ávila, zagueiro que acabou indo para o Rosário Central, zagueiro que pertence ao Ajax. O São Paulo acreditava que estava bem avançado, só que aí o negócio acabou melando, ele decidiu ir para o Rosário Central para jogar Libertadores, para poder jogar com o Di Maria, e aí o São Paulo falou, é o que tem o Dória, então vamos buscar. E aí o Dória assinou até 27, disputou apenas 5 meses com o São Paulo, disputou 11 jogos e rescindiu por conta de toda aquela questão que aconteceu. E aí eu preciso trazer, é importante falar que ele foi ameaçado. Na alegação dele, ele fala que ele e a família foram ameaçadas. Só que do que eu tenho de apuração, isso foi só uma cereja do bolo. Ele já não estava bem, ele já estava com alguns problemas familiares. Não vou falar o familiar, mas tem um familiar dele muito próximo que está com um grave problema de saúde. A família não está bem psicologicamente, ele não está bem psicologicamente. E no campo ele também não conseguiu, não conseguiu jogar. Então ele já não vinha jogando bem. O mental não estava legal, a família não estava legal. Aí vem nego ameaçar. Aí ele falou, quer saber, meu irmão, valeu. Não foi o ponto central, mas foi talvez o gatilho suficiente para ele falar chega, entendeu? Então não foi muito essa questão que a torcida expulsou o Dória. A torcida talvez tenha dado um gatilho. A torcida que eu digo as pessoas que foram ameaçar ele e a família. Mas é mais ou menos esse cenário, e aí para mim foi uma contratação muito ruim, péssima. O Rui Costa errou pra caramba nessa contratação, zagueiro velho, zagueiro já de 31 anos. E o velho que eu falo não é nem pejorativo, eu falo velho de já foi, sabe? Já tá mais caminhando para baixo na carreira. A gente tem jogadores de 31 anos que estão numa alta, 32, 33 anos que estão numa alta. O Dória não, estava caindo cada vez mais de rendimento, então para mim essa contratação não fez sentido nenhum, essa contratação aí do Dória. E aí falando um pouquinho mais sobre mais alguns jogadores, aí vamos falar sobre os bons, né? Para mim, Lucas Amon e Danielzinho, aí sim, né? Foram 2 baitas contratações, até pelos contextos que eles chegaram. Foram 2 jogadores que chegaram livres, né, para o São Paulo. Do Lucas Amon, ele já assinou até 27, né, com o São Paulo. Ele tem 32 anos, virou titular absoluto. Ele teve um pequeno embrolho ali com o Mirassol, porque ele tinha contrato até abril. Aí o empresário conseguiu abrir mão de uma quantia que eles tinham lá para fechar com o São Paulo. Jogou 20 jogos, né, jogando muita bola, assumiu a posição. Acho que não tem nem o que falar do Lucas Amon. Para mim, inclusive, se a gente puder, vamos elencar depois, mas eu acho que o Lucas Amon, para mim, foi a principal contratação do São Paulo na temporada, tá? O Danielzinho chegou a pegar esse posto, mas o Lucas Amon assumiu ali a bronca. E o Danielzinho, que também assinou até dezembro de 27, iniciou a temporada como titular com o Crespo, estava jogando muita bola, aquele trio de volantes, cara. Eu espero, talvez, que em algum momento o Dorival tente ressuscitar esse trio de volantes. Cara, o São Paulo jogava muito bem com esse tripé de volantes. Marcos Antônio, Bobadilha
e o Danielzinho. É um meio campo muito bom, muito bacana de se acompanhar. Com a saída do Crespo, o Roger tentou até colocar isso, mas destruiu o tripé de volantes, não foram bem. O Danielzinho acabou indo para o banco. Mas é difícil, cara, é difícil. Porque o Danielzinho estava jogando muito bem. Acho que hoje ele está numa condição de reserva, até com o Dorival. Acho que o Dorival pensa no meio campo com o Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Eu vejo o Danielzinho como uma opção ao Marcos Antônio, uma opção ao Bobadilla. Eu acho que o Dorival vai armar um time mais ou menos sem a presença do Danielzinho. Eu acredito, tá? Pelo que eu tenho conversado, de fim, ainda não dá para a gente colocar um time que o Dorival tem trabalhado, mas seria mais ou menos por aí. E o Danielzinho, para mim, foi uma boa contratação, porque é um jogador, ele estava se tornando um grande reforço por ser titular, mas acho que ele é uma boa composição de banco também. E aí vem a contratação do Cauli, que aí, para mim, a gente vai ter que separar as coisas. A contratação do Cauli por empréstimo até o final do ano, ótimo. Acho que é um jogador que vai ajudar, um jogador criativo, que vive na sua rotação, é verdade, é um jogador que às vezes parece estar dormindo em campo, é um jogador que, sabe, vive na própria órbita, um jogador que precisa de um pouco mais de intensidade, mas não vai ser aos 30 anos que ele vai aprender isso. Então é um jogador que tecnicamente pode ajudar, pode entregar. Eu acho que é um jogador com uma boa composição de grupo, composição de elenco. Só que aí quando você coloca que o Cauli, se ele bater a meta, o São Paulo vai precisar pagar 12 milhões nele, aí vira um negócio ruim. Então, para essa temporada, eu não achei a contratação do Cauli ruim, mesmo ele ainda não jogando lá muita bola. Eu não acho ruim. Eu vou achar ruim se ele for comprado. Se o São Paulo ser obrigado a comprá-lo. Aí não vale, aí o negócio vai ficar horroroso. Mas eu acho que, como composição de grupo, acho que vale a pena você ter o Cauli, sim, essa temporada e por empréstimo. Agora, depois já outros 500. Outro que vai entrar nessa, talvez o Arthur possa ser, por ser um atacante decidido, pode ser elencada a melhor contratação, mas eu acho que o Lucas Amon foi mesmo a melhor contratação pela consistência e por resolver um problema que já vinha há um bom tempo na lateral. O Arthur chegou, né, foi o último reforço a chegar, se tornou titular com o Roger Machado, jogando muita bola, fazendo gol, fazendo assistência. São 3 gols e 2 assistências em 17 jogos, assumiu ali o lado direito, nos deu contragolpe, fazia tempo que o São Paulo não tinha contragolpe decente, porque do outro lado, o jogador que joga lá do outro lado, é um cemitério de jogadas basicamente, então eu acredito sim que o Arthur foi uma boa contratação, e repito, e aí a do Arthur é até pior. O Arthur é um bom reforço pra caramba. Que jogada, que sacada de mestre. A gente tem que elogiar quando também é necessário. O Rui Costa foi muito perspicaz nessa contratação. Contratou por empréstimo até o final do ano, perfeito. Ótimo reforço, excelente reforço. Só que esse ano que vem a gente pagar 35 milhões, aí vai virar um negócio ruim. Vai ser a maior contratação da história do São Paulo. O que me pega muito nessa questão do Newton também. Cara, será que você não consegue nenhum outro volante com as características do Newton no mercado? Será que o Jorginho, o Hugo Leonardo, o Matheus Ferreira, eles estão tão abaixo assim, para você não precisar dar chance para eles, para você contratar o Newton? Será mesmo? Será que você precisa do Newton? Será que não dá para você chegar agora no Botafogo e falar, o Botafogo quer saber? Esquece essa troca do Newton, não quero mais. Vamos fechar em definitivo aqui, Arthur por Ferrarese, vamos embora. Porque aí é um bom negócio. Você perde um zagueiro que era uma opção só, o Ferrarese nunca foi titular do São Paulo absoluto, já foi titular em vários momentos, até com o Crespo no início, mas não absoluto, da gente olhar e falar, não, o Ferrarese é o nosso zagueiro. Ele nunca atingiu esse status, que em alguns momentos o Arboleda e Alan Franco, e hoje o Sabino tem dentro do São Paulo, e você consegue um atacante, um ponta que é titular, que joga pela direita, que é o único que joga pela direita. Então, é um baita negócio isso, de você fazer essa troca. Só que aí você vai usar esse cartucho pro Newton, e aí a contratação do Arthur pode ficar ruim, porque você vai ter que pagar 35 milhões depois. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas em termos de bola jogada, para mim o Arthur foi muito bem esse ano com a camisa do São Paulo e jogou demais mesmo. Enfim, esse é o meu diagnóstico, esse é o meu panorama sobre essas contratações do São Paulo. Trouxe também alguns bastidores também referentes a essas contratações. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham dessas contratações, quais que foram as que vocês mais gostaram. E se vocês discordam de alguma coisa comigo também, os comentários estão aí liberados. Beleza? Né? Só que tem um ponto importante que vale ressaltar nessa história, que a gente está falando muito sobre São Paulo e Botafogo, troca, Ferrarese pelo Newton. Ainda tem uma questão que é importante, que é o seguinte. O Jacuipense, tá, tem porcentagem aí dos direitos econômicos do Newton. E eles querem aí grana através dessa negociação do Botafogo com o São Paulo. Tá? Tá aí, ó. Blog do São Paulo. São Paulo fecha com o Newton e com o Botafogo, mas precisa aguardar negociação do clube carioca com o Jacuipense. Avançado o negócio com o volante Newton, já tem tudo alinhado entre os clubes e com o staff do atleta. O Newton já falou, inclusive, com o técnico Dorival Júnior e com o Rafinha. O alinhamento está sem ruídos no momento. Então, São Paulo e Newton, o salário do jogador já está acertado, São Paulo e Botafogo também já está tudo alinhado aí, bem encaminhado. Mas o Botafogo tem que negociar como fará com a Jacuipense, detentora dos direitos de Newton,
ou melhor, dona de parte aí dos direitos aí do Newton. Jacuipense quer ser compensada na negociação e não quer mais manter os direitos. Eles não querem saber se o Ferrarese será ou não do Botafogo. Querem saber dos direitos de Newton e ganhar hoje, tá? Então tem essa questão. Evidentemente que o foco da negociação é São Paulo e Botafogo, Ferrarese pelo Newton, só que o Jacuipense tem uma porcentagem do jogador, do Newton no caso, e eles não querem saber da troca, quem vai para onde, não, eles querem grana em relação à porcentagem que eles têm. Eles não querem mais manter a porcentagem aí do Newton. Então tem essa questão aí. Aí é o que o Botafogo tem que resolver, né? Porque ele ainda é jogador do Botafogo, então o Botafogo tem que resolver lá, negociar com a Jacuipense para saber o que vão fazer. Porque o negócio não envolve grana, né? Envolve troca de jogador um pelo outro, né? Até porque se fosse para envolver grana, o Botafogo que tinha que mandar grana para o São Paulo, porque o Ferrarese vale mais do que o Newton, né? Ainda tem essa questão aí. O clube carioca está em transfer ban e tem dificuldades de arcar com qualquer quantia. Isso pode prejudicar o negócio, já que eles não são obrigados a aceitar os termos de troca sem o envolvimento financeiro. Então, parece algo pequeno, só um detalhe, mas como o blog botou, pode ser algo aí que prejudica o negócio, tá? Pode ser algo que prejudica o negócio aí. O Newton chegaria para uma função que lá em 2024 o Dorival queria, que no caso foi o Luiz Gustavo. Um jogador alto que saiba compor a linha defensiva para uma saída de 3, forte fisicamente e com passe para a saída de jogo, tá bom? Informação então aí completinha que trouxe o blog do São Paulo, né? Então agora tem que aguardar essa questão aí, cara. Essa questão aí parece só detalhe, pô, São Paulo fechou com o Botafogo, fechou com o Newton, salário, tudo ok, mas tem a Jacuipense negócio que tem direito aí a uma porcentagem do volante. Bilhão em dívidas oficialmente computadas no São Paulo está perto de ser ultrapassado nesse meio de 2026. Para a gente recapitular aqui, o São Paulo fechou 2025, a última temporada, com uma dívida de 858 milhões. Fechou? E no primeiro semestre de 2026, essa dívida subiu para 936 milhões. Tá? O clube, nesses últimos meses, segue apresentando um déficit e, segundo informações do blog do São Paulo, o clube agora conta, pela primeira vez na história, de forma oficial, tá? E deve ser ultrapassado aí, a casa do 1 bilhão de dívida no balanço do primeiro semestre. Tá? E tem ainda a questão, irmão, que se não vender jogadores, né, tem lá um orçamento lá de 180 milhões de reais de jogador, tem que vender, se não vender, o negócio vai só piorar. Vai só piorar, tá? Assim, vamos lá. É natural, normal, né, no mundo do futebol, as receitas dos clubes, elas ali movimentam mais da metade do ano para o final. No começo é tudo mais tranquilo, né? Ali não tem tanta movimentação de receita no começo do ano como tem no meio e na reta final de temporada. Então, quando os times têm ali um prejuízo financeiro, um déficit nos primeiros meses, é natural. A questão é que a gente está chegando já no meio do ano, e segundo o blog do São Paulo deve ultrapassar aí nesse meio do ano, nesse primeiro semestre, 1 bilhão de dívida, né? Deve ultrapassar a casa de 1 bilhão, coisa que nunca tinha chegado antes, né? O São Paulo sempre esteve perto ali de 1 bilhão de dívida, sempre esteve perto, mas nunca passou essa casa de 1 bilhão, essa barreira de 1 bilhão. E deve ser passada agora, tá? E como eu falei, cara, uma das principais receitas do São Paulo aí, nos últimos tempos, é venda de jogadores. E tem que vender 180 milhões de jogadores nesse ano. E vai vender, irmão. Se não vender, a situação só piora. Mas assim, rapaziada, essa questão é estrutural, cara. E quando a gente tiver mudança estrutural aí na gestão do São Paulo, vai continuar sendo assim. O setorista do Coritiba, Rogério Scarione, comentou sobre a negociação do Coxa ter sido fechada com sucesso com o ponta Brian Ocampo. Segundo ele, o São Paulo estaria oferecendo um salário maior ainda ao jogador. Todavia, segundo o jornalista Alexandre Zanqueta, dirigentes do São Paulo informaram que o ponta desejado e contratado Vitor Sá era o verdadeiro alvo na ocasião. A cria de Cotia, Ângelo, inicia o sonho europeu e viaja para a pré-temporada do Strasbourg após venda do São Paulo. Mais uma promessa formada em Cotia está prestes a viver um dos momentos mais importantes da carreira. O lateral Ângelo Cândido, negociado pelo São Paulo com o Strasbourg da França, viajará na próxima semana para participar da pré-temporada do clube francês e iniciar sua adaptação ao futebol europeu. O São Paulo acertou a transferência de Ângelo Cândido por 5 milhões de euros, cerca de 32,2 milhões de reais, em mais uma negociação que comprova a capacidade do clube em revelar talentos para o futebol europeu.